Olá pessoal, bom dia. Você que deu entrada em um requerimento em busca de um auxílio reclusão em 2009 e entrou com uma ação na justiça de forma coletiva, preste atenção nesse conteúdo, pois o INSS vai fazer uma revisão administrativa nesses benefícios para concessão dos mesmos, se assim as pessoas tiverem de fato direito, certo? É muito importante porque as pessoas estão nessa expectativa e agora a justiça deu direito para que o INSS possa aí revisar e conceder esse tipo de benefício, se assim os segurados tiverem direito, tá bom? Então, presta atenção aí nessa portaria de IRBEM de número 1167, publicado no dia 28 de setembro de 2023, tá bom? Então, olha só. Estabelece rotina de concessão de auxílio reclusão em cumprimento da decisão judicial proferida na ação civil pública, que determinou ao INSS reconhecer a dependência do filho inválido ou do irmão inválido quando a invalidez por característica ou caracterizar antes do recolhimento prisional do segurado, independentemente dela ter ocorrido antes ou após a maioridade ou emancipação e desde que atendido os demais requisitos da lei, certo? Artigo 1. Estabelecer rotinas para fins de concessão do auxílio reclusão em cumprimento à decisão judicial proferida por uma ação civil pública, que determinou ao INSS reconhecer a dependência do filho inválido ou do irmão inválido quando a invalidez for caracterizada antes do recolhimento prisional do segurado, independentemente dela ter ocorrido antes ou após a maioridade, ou emancipação, desde que atendido aos demais requisitos da lei. Parágrafo único. Para os requerimentos enquadrados no caput, deixar de ser aplicado o disposto do parágrafo 1 do artigo 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. Artigo 2. A determinação judicial a que se refere o artigo 1 produz efeitos em todo o território nacional. Então, todas as pessoas que tiverem direito, a partir desta data de 2009, contando a data da DR, a data que deu entrada em um benefício e foi negado pelo INSS, vai ter revisão sobre esses benefícios, certo? Segundo, aplica-se para os benefícios de auxílio reclusão com data de entrada do requerimento da DR a partir de 18 de agosto de 2009. Terceiro, os efeitos financeiros para início do pagamento de um benefício serão fixados a partir do dia 9 de dezembro de 2014, data da intimação do INSS. Artigo 3. O ACP de que trata esta portaria é restrita aos requerimentos do auxílio reclusão, conhecido como B25, e não se aplica aos requerimentos de pensão por morte ou salário maternidade, certo? Parágrafo único. Os demais requisitos para o direito ao benefício de auxílio reclusão deverão ser observados, inclusive aos referentes ao segurado na data da reclusão. Artigo 4. Para fins de cumprimento da decisão judicial proferida na ação civil pública, considera-se relativa a presunção
de dependência econômica do filho cuja invalidez ocorreu após 21 anos de idade ou após a sua emancipação. Então, não importa se tem 21 anos ou mais ou se tem menos. O que importa é que está dentro desta regra dessa ação civil pública, certo? Parágrafo único. Admite-se a prova da desconstrução da dependência econômica quando identificada a percepção pelo dependente do benefício previdenciário ou assistencial ou outra fonte de renda descaracterizando as condições do dependente. Então, se já tiver um benefício, não terá esse direito, certo? Artigo 5º. O irmão não inválido cuja invalidez se deu após os 21 anos de idade ou após a sua emancipação, deverá comprovar a sua dependência econômica em relação ao instituidor na data da reclusão para fazer jus ao auxílio reclusão, nos termos desta portaria. Parágrafo 1. A comprovação de dependência econômica do maior inválido de que trata este caput deve observar o estabelecido no parágrafo único do artigo 4. Parágrafo 2. A existência de filho inválido exclui o direito ao auxílio reclusão de dependente e irmão inválido, conforme disposto do artigo 16, parágrafo 1 e 4 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Artigo 6. Para formalização do requerimento no sistema Prisma, deverá ser observado, primeiro, o tipo de benefício, 01, a ação civil pública. Segundo, o número do processo desta ação, certo? Terceiro, incluídos com o despacho normal, abro aspas, 00, fecho aspas. Artigo 7. Para os requerimentos indeferidos com a data da DR a partir de 18 de agosto de 2009, será realizado revisão administrativa de acordo com as regras desta portaria. Parágrafo 1. O INSS fará um levantamento dos benefícios que já foram indeferidos com fundamento na maioridade civil ou emancipação do dependente inválido. Parágrafo 2. Serão disponibilizadas tarefas no sistema de gerenciamento JET, do portal de atendimento PAT e da revisão extraordinária, REVE Extra. Então, será feita uma ação extraordinária por servidores, especialmente através das ações desta portaria, para revisão e concessão desses benefícios, caso seja o direito, certo? Parágrafo 3. O INSS encaminhará um comunicado ao interessado para que apresente a documentação, comprovação e permanência em cárcere e de audiência da renda própria, ausência da renda própria, bem como para que o agente pericial médica para avaliação da invalidez e da data do seu início. Parágrafo 4. Nos requerimentos em que já houve avaliação pericial e agendamento, não será necessário a análise da revisão administrativa. Prosseguirá utilizando o resultado da perícia realizada naquela época, certo? Parágrafo 5. Após a análise da documentação apresentada e avaliação pericial, o processo será concluído. Parágrafo 6. Não sendo apresentados documentos para comprovação do período de manutenção em cárcere ou quando, nos casos indicados, o segurado não realizar agendamento para a perícia médica, o INSS analisará o requerimento com as informações que constam
no processo administrativo e banco de dados oficiais, nos bancos de dados do governo federal, certo? Artigo 8. As revisões que resultarem na concessão do auxílio-reclusão terão data de início do benefício DIB, na forma da lei, e a data de início do pagamento DIP, na data da conclusão da revisão. Parágrafo 1. O período de manutenção observará o período informado pelo interessado pela declaração de permanência no cárcere, observando-se que não houver informação, a concessão se dará pelo prazo de 3 meses. Parágrafo 2. Os valores em atraso, diante de que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal e os acordos com o TCU de 2034 ou 12.034 e 489 de 2017, em plenário, serão executados pelos beneficiários por meio de execução individual. Artigo 9. O sistema Prisma será adequado para permitir a concessão e a revisão dos benefícios alcançados pela determinação judicial proferida por essa ACP. Parágrafo único. Após a adequação sistêmica necessário para processamento das revisões, será publicado no ato normativo específico com as demais orientações quanto ao processamento das revisões. Artigo 10. Os efeitos dessa ação civil pública aí do Rio Grande do Sul, não beneficiarão os dependentes dos segurados que optaram pela propositura da continuidade de uma ação judicial individual, com objetivo idêntico, observada a regra da ação. Portaria 11. Artigo 11. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, aí no último dia 28. Então, essa ação só vai beneficiar aqueles que entraram com uma ação conjunta. E essa ação foi ganho, foi positivo para esses requerentes que tiveram seus benefícios negados pelo INSS, certo? E recorreram diante da justiça. E agora saiu o resultado aí, dando ganho de causa a esses segurados. Então, aqueles que entraram de forma sem essa ação conjunta, não terão esse direito à revisão desses benefícios e a concessão do mesmo, se assim tiver direito. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.